A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2:4. É com esse texto de Romanos 2:4 que nós começamos hoje este vídeo, onde falaremos sobre conversão. Então, o tema de hoje é conversão. Nós vamos falar sobre o conceito de conversão aqui no livro de Deuteronômio. A gente fala assim que é no livro de Deuteronômio, mas que fique claro que em toda a palavra de Deus o conceito de conversão é o mesmo. Mas eu enfatizo aqui o Deuteronômio porque é o livro que nós estamos estudando e para que todos fiquem cientes também de que o Deuteronômio não vai falar nada diferente do que é dito no restante da palavra de Deus. Como eu já disse em outros vídeos, o livro de Deuteronômio, assim como os outros 4 primeiros livros da Bíblia, ele é o 5º e último livro do Pentateuco, e eles formam a base de todas as escrituras sagradas. Então, tudo que tem ali será repetido nos profetas, será repetido nos evangelhos, será repetido nas cartas de Paulo, será repetido no livro de Apocalipse. Então, nós vamos encontrar as repetições e um desdobramento de tudo que é dito ali, nesses outros livros, nessas cartas, nesses livros proféticos. Nos Salmos, nos Provérbios. Então, não há, a gente pode falar assim, não há novidade, não há uma coisa nova. Mas há um melhor, à medida que o tempo, que a leitura passa, à medida que a gente vai avançando nos livros, nós vamos tendo uma compreensão melhor dos temas que surgiram aqui no Pentateuco, tá certo? Só que, só no Pentateuco a coisa já está muito bem trabalhada ali, dá para a gente entender muita coisa. Então, assim, é o livro base, mas ele foi suficiente para a conversão e para o arrependimento e para a orientação na fé daqueles nossos primeiros pais, dos patriarcas, de todos aqueles que viveram ali no período de Moisés e que vieram depois, nos dias de Josué, certo? Então é isso. O texto que a gente leu vem declarando que a benignidade do Senhor, a benignidade de Deus, nos leva ao arrependimento. Então, a Bíblia vai falar de arrependimento muitas e muitas vezes. A Bíblia ela apela constantemente para que o homem se arrependa. Então, mas se arrepender do quê? E se arrepender por quê? E se arrepender como? Então, a gente vai falar hoje sobre isso. Então, o tema geral de hoje é: convertam o seu coração. Vamos à leitura de mais um texto para a gente poder somar aí as ideias e somando as ideias e podendo compreender melhor isso aí. Por que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento? Ezequiel 36:31 diz assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então Ezequiel ele esclarece bem aqui a questão do arrependimento. É declarado assim que quando nós nos arrependermos, nós teremos nojo das nossas iniquidades. Quando abandonarmos nossas práticas iníquas, ou seja, quando houver um arrependimento, nós sentiremos nojo dessas coisas abomináveis, das nossas abominações. Não é só das abominações dos outros, nós vamos sentir nojo das nossas práticas. Ellen White ela tem um texto que explica muito bem essa questão. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia do mal. Patriarcas e Profetas, páginas 5, 5, 7. Então vamos lá. O que é o arrependimento então? Por esses textos aqui. Nós vemos que o arrependimento ele causa em nosso coração uma repulsa do mal. Mas como é que essa repulsa ela surge no nosso coração? O primeiro texto, aquele que a gente leu, o primeiro texto de todos, ele vai dizer que o que causa repulsa pelo mal, o que nos faz abominar o mal, termos nojo do mal, o mal que existe dentro do nosso coração, é a benignidade do Senhor. Então, por Deus ser benigno, nós sentimos repulsa do mal. Como é que isso acontece?
Isso acontece quando nós temos um relacionamento com esse ser benigno, que é Deus. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, que é misericordioso, que é bondoso, que é justo, então nós acabamos perdendo a apreciação que nós tínhamos por tudo aquilo que era contrário a Deus. Então, quando nós enxergamos a bondade de Deus, nós sentimos repulsa pelo mal que existe em nós. E aí nós procuramos abandonar essas práticas. Só que tem um problema. Nós não conseguimos abandonar as práticas. Não conseguimos. Né? Então, vamos ao primeiro tópico. Quem dera. Aqui no capítulo 5 de Deuteronômio, que é um capítulo que nós já comentamos aqui, Deus ele apresenta, ele reforça a aliança, ele apresenta novamente a aliança, e ele apresenta os preceitos da aliança, que são os 10 mandamentos. Enquanto Deus fala ali no monte, por meio de trovões, né, a sua voz ecoa, né, sobre toda a congregação do povo de Israel que está ali ao pé do monte, o povo assustado pede então para que Moisés converse diretamente com Deus, porque eles não podem ouvir, eles têm medo de morrer, eles sentem medo, porque a presença de Deus é santa demais, e eles não têm condições de estar diante de Deus dessa forma, porque eles têm medo da morte. E Moisés, ele atende o pedido, e eles falam o seguinte para Moisés, falam assim, olha, aquilo que Deus falar com você, você passa para a gente, você transmite para a gente, e nós vamos ouvir e vamos obedecer. Nós vamos acatar. Então, eles tomaram essa decisão. Eles confirmaram a aliança. Aquilo que Deus dissesse, eles iriam cumprir. E Deus declara que o que eles falaram foi muito bom. Então, assim, olha, vocês falaram, é o correto. A aliança é essa mesmo. Para que a aliança aconteça, é isso que deve acontecer. Eu vou estabelecer aqui os meus decretos, e vocês obedecerão os decretos. Havendo obediência, vocês terão bênçãos, vocês terão uma vida próspera, uma vida abençoada. Toda a minha misericórdia, todo o meu amor vai repousar sobre vocês. Mas se vocês não obedecerem, então virão as consequências, virão as maldições, vão sofrer. Não porque Deus seja maldoso, que Deus seja vingativo. Não é por vingança, aquela vingança humana, essa vingança pecaminosa que existe no nosso coração. Não é assim. O homem vai sofrer pelas consequências dos seus atos. Deus não poderá proteger, porque ele tomou a decisão. Ele tem a decisão da vida, andar do lado de Deus. Ele é o dom da Deus, é a própria vida, Deus é a própria bênção, Deus é a própria misericórdia, Ele é o próprio amor. Se você anda com Deus, você tem tudo isso. Mas se você não anda com Deus, você rejeita, você perde tudo isso. Então não é que Deus castiga. Acontece que o homem procurou o mal. O homem procura a desgraça. E a desgraça vem. Então, quando Deus fala que a desgraça vem, e ele explica até como ela virá, não é porque Deus está ali planejando, né, o massacre contra aqueles desobedientes todos. Na verdade, Deus está administrando a escolha errada que o ser humano fez. Então, até nisso há misericórdia de Deus. Então, Deus fala assim, olha, primeiro vem a peste. Então, você ainda tem chance de voltar. Mas aí você resiste mais. E aí, depois da peste, vem a espada. Tá certo? Você luta, muitos morrem, mas você ainda tem chance de voltar. Aí, então, você não volta. Aí vem a fome. Né? Mas aí a fome ainda não foi suficiente para converter o seu coração. Deus ele não permite que ela venha para destruir todos. Né? Sempre sobra alguém. Você ainda tem tempo de clamar ao Senhor pedindo por socorro, mas você não aceita, né? Vem a ferida, a consequência do seu ato, e aí depois vem o cativeiro. E no cativeiro você vai ser levado para onde você não quer ir. Você vai para onde você não quer ir. Vai cultuar a deuses que você não queria cultuar, porque você vai cultuar obrigado. Você tinha até feito uma escolha, né, de adorar outros deuses, mas agora você vai ser obrigado. E quando você entender que aquele é o caminho errado, para voltar vai ser muito mais complicado. Vai ser complicado. Mas Deus promete que vai te ajudar. Deus promete. Porque Deus é misericordioso. Ele vê o homem caindo em toda essa desgraça, mas ele ainda vai atrás
ele ainda oferece o seu socorro e o homem tem a chance de voltar. Então, o povo ali diante de Deus, ali no monte, eles declaram o seguinte: olha, o Senhor falar, nós faremos. Deus fala, muito bem. Só que aí ele declara o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, 29. Quem dera, né? Quem dera. Então Deus, ele escuta aquela promessa do povo, mas ele conhece o coração do povo, ele sabe que o coração do povo é corrupto. Eles se comprometem, Deus fala assim, muito bem, vocês tomaram a decisão certa. Mas Deus sabe que eles não são capazes de cumprir e que eles não irão cumprir. Então, como é que é feito esse acordo? Que acordo estranho é esse? Deus faz um acordo com um povo que não tem condições de cumprir o acordo? Não é estranho isso aí? Mas Deus vai declarar lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 11, que esses mandamentos, que essas exigências não são difíceis. Então agora complicou, porque Deus sabe que elas não são difíceis, mas ao mesmo tempo declara que quem dera que vocês ouvissem de fato a minha voz. Então, o pedido de Deus ele não é difícil, mas ele ao mesmo tempo declara que o homem não está em condições de obedecê-lo, qual é a solução para esse problema? Né? Qual é a solução? Vamos ao próximo tópico. Arrependimento e conversão. Deuteronômio 30, 1 a 3 declara: e será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenham posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então, olha bem, vamos prestar atenção no que o texto diz. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, sejam as bênçãos ou as maldições? Ou seja dentro da bênção ou maldição, o homem ele é passivo de conversão. Tá? Então não é porque você já está usufruindo da bênção que você não tem mais o que se converter. Não, você ainda tem que continuar se convertendo. Você tem que continuar buscando a Deus. Então aqui a promessa é feita tanto para o que abandonou, quanto para o que permanece. Então, ó, seja a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz. Então, olha, o livro de Deuteronômio está chamando o homem à conversão. Se você se converter, ou seja, se você mudar de rota, você está indo aqui, ó, nessa direção, conversão o quê? Direção oposta. A conversão é direção oposta. Então, quando você está indo numa direção, Deus não gosta daquela direção, Deus não gosta daquele caminho, e ele fala, volta. E aí você volta, e aí então, voltando, ele tem condições de continuar te abençoando. Se você já é abençoado, então ele te dará condições de receber mais bênção. Esse é um detalhe que escapa de muita gente. Todo mundo acha que as bênçãos de Deus têm limite. Não. As bênçãos de Deus não têm limite. Se você é abençoado, continue no caminho da obediência, continue no caminho da conversão, porque nós temos que nos converter todos os dias, e Deus continuará abençoando ricamente. Então as bênçãos vêm por etapas, vêm de acordo com a sua experimentação, com a sua vivência com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou 300 anos com Deus, ele era amigo de Deus, vivia em comunhão, a comunhão dele, então ele foi muito abençoado. E foram tantas as bênçãos, ele usufruiu de tanta bênção por causa desse relacionamento com Deus, que quando chegou o tempo da morte, ele não morreu, ele foi levado ao céu vivo. Enoque foi levado ao céu vivo. A mesma coisa aconteceu com Elias. Bom, quer dizer que todo mundo vai ser levado ao céu vivo? Não é isso que quer dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que à medida que você se relaciona com Deus, mais bênção você usufrui.
certo? É isso. Né? Se formos agraciados com essa bênção ainda, nesse tempo de vida eterna, que Deus seja louvado por isso. Mas nós temos essa promessa, lá na volta de Jesus, muitos que estiverem vivos naqueles dias não morrerão, né? E aqueles que morreram ressuscitarão. Então, tanto por quem morreu quanto quem estiver vivo, a bênção final é maravilhosa, porque é o encontro com Jesus nos nuvens dos céus, certo? Mas vamos lá resolver o nosso problema da questão anterior, né, para a gente concluir aqui. Se Deus faz um pacto comigo, e ele fala assim, para eu me arrepender, para eu estar do lado dele, mas eu não tenho condições disso, como é que isso acontece? Como é que acontece esse arrependimento? Como é que eu vivo os requisitos da aliança se não há condições, se não há bondade em mim? Né? Jesus falou assim, quem dera vocês conseguissem cumprir isso mesmo, vocês estivessem comigo, quem dera. Mas o ser humano não consegue. Então como é que isso acontece? O segredo é o primeiro verso que eu li para o vídeo. A bondade do Senhor. Quando eu contemplo a bondade do Senhor, e como é que eu contemplo a bondade do Senhor? Eu contemplo a bondade do Senhor me relacionando com Ele. E como é que eu me relaciono? Me relaciono com Ele lendo a Sua palavra, estudando a palavra de Deus, orando todos os dias, eu tendo momentos de oração, momentos de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, né, momentos separados no meu dia, e ao mesmo tempo, mesmo fazendo outras atividades, né, na rua, andando, caminhando, estudando, mas com a mente sempre voltada para as coisas do céu, a mente sempre no céu, né, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aí sim, olhando para a bondade dele, né, contemplando a bondade dele, levando, né, falando para outros sobre essa bondade, porque quando eu falo para outros, eu vivencio também, né, é outra etapa da comunhão. Né? São três coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que orar e eu tenho que testemunhar. Eu tenho que fazer essas três coisas. Nisso eu me aproximo mais e mais de Deus. E quando eu faço isso, eu contemplo a bondade de Deus, eu consigo entender os propósitos de Deus. O texto bíblico, suas ordenanças, suas determinações, seus mandamentos, suas promessas se tornam claras para mim, se tornam claras. Eu aprendo mais sobre Deus, me relacionando com Ele dessa forma. E aí, ao contemplar esse Deus maravilhoso, ao contemplar o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, ao contemplar Cristo, aí eu sinto asco, eu sinto nojo do meu pecado, do meu pecado. Eu não vou mais sentir nojo do pecado simplesmente pelas consequências do pecado, porque eu sei que se eu faço uma coisa ruim, haverão consequências, não é? Mas não é isso que vai me afastar do pecado. Isso também está incluso. Então não é isso o principal. O principal é o pecado que existe em mim, o pecado acariciado, e haverá um asco, um nojo pelo pecado em si, pelo que ele é, pelo que ele representa. O pecado ele me separa de Deus, o pecado ofende a Deus. O pecado ele é contrário ao caráter de Deus, à bondade de Deus, à misericórdia. Então nós sentiremos aversão, e ao sentir aversão, nós não teremos vontade de continuarmos nesse caminho. Mas aí não acabou ainda, porque eu ainda assim, mesmo sentindo aversão, eu não tenho condições de abandonar o pecado. É aí que eu preciso da força e do poder de Cristo. Jesus fala assim, se você estiver unido a mim, se você estiver unido à videira verdadeira, então vocês darão bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. E que nada é esse? Que fazer é esse? Né? É o fazer aqui é o fruto em si. Os frutos de obediência. Então como é que eu posso obedecer os requisitos do Senhor? Eu não tenho condições. Mesmo quando eu sinto pavor, sinto asco. O pavor e o asco é parte do processo. Né? Agora, quando eu entendo que os meus pecados me separam de Deus e que eles são terríveis, eu não tenho prazer neles, aí agora eu busco força do Senhor e no Senhor, no seu Santo Espírito, eu encontro forças para abandonar os pecados
para vencê-los. Isso é uma luta diária, viu? Isso você não vence de uma hora. Não pense que de uma hora para outra, assim, estalar de dedos, você vai dormir pecador e acorda ali perfeito, né? Aperfeiçoado. Perfeccionismo não tem lugar aqui na palavra de Deus. A perfeição só será alcançada quando Cristo voltar nos números dos céus. Até lá, nós passamos por um processo de santificação. Então, a santificação é essa renúncia diária do pecado. Então, lembra o texto que eu li lá de Ellen White no início? Não, o arrependimento não é só tristeza pelo pecado, mas é um propósito que você faz de renunciar ao erro. Você faz um propósito. E com a força do Espírito, com a força de Deus, você consegue vencer essa armadilha, você consegue vencer a sua própria natureza. Mas isso é um trabalho de uma vida toda. É um trabalho que vai durar toda a sua existência aqui na Terra. Então você não pode desistir nunca, não pode parar nunca. Você tem que continuar sempre no caminho do Senhor, segurando pela fé nas mãos fortes de Jesus Cristo. Tá certo? Que Deus abençoe você nessa jornada. Que você aprenda a cada dia a manter comunhão firme com Deus, para ter forças para resistir ao mal e para vencer a sua natureza pecaminosa. Fazendo isso, à medida que o tempo passa, a imagem de Deus vai se aperfeiçoando em nós. O imago Dei vai se aperfeiçoando em nós. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Filho de Deus e poderemos ser representantes melhores do seu reino aqui nessa terra. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.